Alci aqui. Eu sou o Alci, Bandeirinha, bom dia. Pastor tirou uma Estou bem. Ok, não fiz boa também. Michele, você tá morena. Eu morena? Ô, velhinho, que aí agora. Michele do David. Oh! Agora que eu vi. A Michele é branca. O quê? Eu não entendi, desculpa. Eu peguei sol lá, mas só de andar de uma casa para outra já pegava sol, 40 graus. Nossa. O David é mais vermelho. Pois é, eu não consigo ficar moreno de jeito nenhum. É mal da gente que é branco. Fica mais vermelho do que moreno, né, David? É racismo, hein? Isso é racismo com a gente que é branco, hein? É assim comigo também, com o Matheus. Desliga aí, Milano. Eu tô amarela, gente. Oi? Nelma. Vamos lá. Vai na minha água que você fica moreno. Ah, é? Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Irmão, vocês, irmã Denise, estão aí agora com a gente? Bom dia, Joel, Marcelo, Ítalo, João. Gente, agora o Joel vai começar o culto, tá? Vou silenciar os microfones de novo, tá bom? Vai lá, Joelma, liga de novo aí, por favor. Vai, pode ir. Vamos deixar desligados os microfones agora, por favor. Agora sim? Bom, então, bom dia de novo. Bom dia para todo mundo. Né? Mais um culto, estamos começando. E esse mês, o mês de outubro, é o mês onde a gente comemora o aniversário da nossa igreja. Né? E esse ano estamos completando 39 anos, graças a Deus. E vamos começar, então, né, em nome do presbitério, em nome do Ministério Pastoral, né, em nome de toda a liderança, nós damos as boas-vindas, né, a todos os irmãos, visitantes. Hoje nós temos aqui, né, um visitante com a gente, mas que é nosso também, né? E a gente quer agradecer a Deus pelos 39 anos da nossa igreja, por todas as lutas, por todas as vitórias, né, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, através da nossa igreja, dos nossos pastores, da nossa liderança, do corpo diaconal, do ministério infantil, né, de todas as instrumentalidades que o Senhor tem usado para nos abençoar como igreja, e nós somos muito gratos a Deus. E para começar o culto, vou pedir o João Pedro, que vai fazer uma oração, né, agradecendo a Deus por estarmos iniciando, né, as comemorações do aniversário da nossa igreja, agradecendo por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Pode orar. Ó Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Te peço, Senhor, por tudo que hoje deu. Também te peço, Senhor, pela nossa igreja, que esse mês está completando 39 anos de gratidão, de lutas, de muita alegria, momentos felizes, momentos tristes, mas conforme todos esses momentos, sempre tivemos fé no Senhor. Também te peço pelos pastores dessa igreja que sempre estiveram ensinando a gente a cada dia mais a ser ovelhas de Deus, que a gente possa ter um dia a vida eterna no céu. Te agradeço pelas professoras do Ministério Infantil que ajudaram a gente até nesse momento difícil de pandemia. Obrigado, Pai, por cada um que trabalha nessa igreja, desde da tia da faxina até os pastores. Te peço pelos diáconos que sempre estão ajudando lá no cargo da igreja, sempre estão planejando o melhor para essa igreja. E também te peço, Senhor, por esse culto, que o Senhor possa estar tocando no nosso coração a sua palavra. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos, né, para esse mês, Bianca, não chora não, senão eu não consigo aqui. Nós temos, né, o nosso tema e a nossa divisa do aniversário da igreja, né? O nosso tema
é a batalha da fé cristã. E a nossa divisa é 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3, que é: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Embora a gente não tenha como ouvir todo mundo, né, mas nós vamos fazer como a gente faz na igreja, todos recitando o tema e a divisa, tá bom? Primeiro nós vamos falar o tema aqui nós 4, depois os irmãos vão repetir. Vamos lá, o nosso tema? A batalha da fé cristã. Agora os irmãos. Tá meio baixo, vamos falar mais alto aí. Mais uma vez, todo mundo? A batalha da fé cristã. Amém. E agora a nossa divisa? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 3. Agora os irmãos. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 3. Amém, né, irmãos? Essa tem sido a nossa batalha, né? Em todos esses anos, a batalha da nossa fé, da gente manter a nossa fé em Deus, confiando que Ele tem controle de todas as coisas, e que mesmo nesse momento tão difícil, esse ano tão complicado, né, tantas dificuldades que temos passado, mas que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, e que nós possamos manter, né, a nossa fé em Cristo, que é o nosso Senhor, né, o nosso Salvador. E nós vamos ler o Salmo 46, que nós separamos para essa leitura. Joelma, Oi, pastor. permita-me aqui te interromper rapidamente. Eu refiz aqui o que eu te falei, passei do chat aí, eu separei o texto em 2 cores, todos os versos. Os ímpares estão pretos e os pares estão vermelhos. Se você quiser fazer alternado, verso a verso, pode fazer, tá? Só para te avisar, que eu vou projetar para o pessoal ler aqui a mesma versão. Tá bom, então. O que você prefere? O que você manda, chefe? Eu vou ler sozinha. Então tá, eu vou projetar para eles aqui, tá? Nosso ensaio aqui foi para eu ler sozinha. Então tá. Vocês vão poder acompanhar na sua tela também. Tá, se eu conseguir enxergar. Então vamos lá. Salmo 46, então. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem que subir? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, de 1 a 11. Amém. Né? Essa é a nossa certeza, que na nossa batalha da fé cristã, quem guerreia por nós, quem guerreia conosco é o Senhor. Né? Que nós possamos cada dia firmar a nossa fé em Cristo, sabendo que Ele é o nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele tem nos guardado,
e tem nos ajudado em todos os nossos dias, né, até quando Ele permitir que estejamos aqui. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, depois a palavra está com o pastor, então. Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela Tua palavra, porque sabemos que nela encontramos quem o Senhor é e o que o Senhor faz para nós. Por isso, nós te agradecemos, porque podemos colocar a nossa fé em Ti e saber que mesmo quando achamos que está tudo perdido, que não temos mais para onde ir, o Senhor se volta para nós e se mostra o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que guerreia por nós, aquele que nos guarda, aquele que nos preparou um lugar especial que nos é garantido através de Cristo Jesus pelo seu sacrifício por nós na cruz. Obrigada, Senhor, por cada família que compõe a 5ª Igreja Batista de Nova Friburgo. Obrigada por todos que já passaram nesses 39 anos. Obrigada pelos que estão chegando agora. Obrigada, Senhor, pelos que ainda vão chegar segundo a sua permissão. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem usado os teus servos, nossos pastores, nossos líderes, para falar aos nossos corações. Capacita-os, Senhor, a cada dia. Guarda-os, ó Deus, que eles possam permanecer na tua presença. Ajude-os, Senhor, também nas suas dificuldades, como cada um de nós tem, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, cada dia mais abandonar os nossos pecados e contemplar, Senhor, cada dia mais a tua palavra e buscar fazer a tua vontade. Guarda-nos, Senhor, para que possamos firmar sempre a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Joelma, Marcelo, Ítalo, João Pedro, pelo seu carinho aí, nos ajudar nesse momento. E a canção que a irmã Joelma e a sua família propuseram que nós adorássemos a Deus por meio dela é a canção Ele é Meu e Teu Senhor, para a gente agora poder começar, então, o nosso culto, tá bom? Vamos sentar um tom e meio abaixo do original de manhã, né? Em homenagem às irmãs aí de contraltos, né? Vai ficar legal para vocês. Jazodaca, ajuda aí, hein? E, por favor, ninguém abre o microfone, não, hein? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Irmã Bianca, você é co-anfitriã comigo, tá? Pode admitir para mim as pessoas aí, pode ser? Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele, teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva,
do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Tenores e sopranos também são filhos de Deus, não são? Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive para sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém? Que bom podemos cantar essa canção. Quero agradecer mais uma vez aí a família da Joelma por ter nos abençoado com a nossa abertura de aniversário. Joelma, membro fundador dessa igreja, né? Em 81, ela já tinha 30 anos de experiência cristã, né, Marcelo? Fala para nós, é verdade. O DNA dessa família só tira onda com a gente, porque esse pessoal não envelhece, nunca vi, não é? Que coisa boa. Meus irmãos, a gente vai adorar a Deus juntos um pouco mais nessa manhã. A gente não vai se dividir para grupos de oração, porque a gente está tendo a nossa oração, inclusive por entes queridos não convertidos, ao longo de todo o mês de outubro, com exceção do dia 1º, porque o pastor tem um probleminha de memória, vocês sabem, né? E eu até esqueci que é um problemão, por isso que eu falei que é um probleminha. Olha como é que minha memória é ruim. Então, e aí a gente começou dia 2, estamos orando por mais de 400 pessoas, se não me falha a memória, são 447 pessoas. Estamos orando nominalmente, todas as manhãs agora, tá? Então, a gente vai estar até o dia 31 de outubro fazendo isso. Além, 442, né? Tá certo, obrigado, Rina. A gente também vai estar estudando com os juniores sobre os grandes ícones da Reforma Protestante, começando com Agostinho de Hipona, aqueles batalhadores da fé, e chegando até pessoas bem mais próximas a nós, aí, como Charles Haddon Spurgeon e outros, aí, passando por Martim Lutero, por John Hus, né? Também por Calvino, e uma galera muito legal aí, vai ser muito bênção que eles vão estar estudando. E as crianças também vão estar estudando sobre a batalha da fé nos cultos à tarde, não é isso, Bianca? Certo? Muito bem. Então, temos uma programação extensa aí. Se você quiser estar orando com a gente de manhã às 7 horas, estaremos sempre juntos. E, só para ajudar mais uma vez, os links de todos os cultos aos domingos e às quartas-feiras, onde haverá no Quintal da Quinta, só que o Quintal da Quinta acontece na quarta, não é na quinta, não se confunda, por favor, tá? O Quintal da Quinta acontece às quartas esse mês, todas as quartas, tá?
E aí a gente vai ter o mesmo link para domingo de manhã, domingo à tarde e quarta-feira. Aí facilita para você convidar. Se de repente a pessoa dormiu no ponto, é só falar para ela, clica no link que funciona, tá bom? Beleza. Muito bem. A gente vai estar louvando o Senhor juntos agora. E eu quero agradecer também a irmã Kesley pelo trabalho que ela vai estar fazendo por nós ao longo desse mês. Quero agradecer o pessoal da comunicação aí, Luísa, Álvaro Caetano, né? Nós temos o Caetano Alvaroso em nossa igreja, não é o Caetano Veloso. E aí a gente vai estar esse mês todo fazendo também aí uma propaganda mais em massa, tem sido bênção, tá? Deus tem sido muito bondoso com a gente aí, através de muitos irmãos nos ajudando. E eu queria adorar vocês agora, adorar a Deus com vocês, perdão, adorar vocês eu não vou adorar, não. Né? Com algo muito especial preparado para a gente nesse período. Deixa eu só abrir aqui, eu estou com 1000 janelas abertas, deixa eu ver aonde eu preciso me encontrar. Isso me lembrou de uma musiquinha, Te Encontrar, lembra? Foi tão bom. Aqui, achei. O nosso louvor vai acontecer agora através de alguns vídeos. E eu gostaria que você cantasse, tá? Você adorasse a Deus com as canções que vão aparecer aí por meio de vídeos, tá bom? Gente, que a gente conseguiu trazer de primeira qualidade. Bênção de Deus em nossas vidas. Vamos lá. Venha conosco, porque temos calor. Este calor vem do nosso Salvador. Venha conosco e receba esta paz de Jesus Cristo que a tanto satisfaz. Venha conosco, em ti faremos bem. Venha conosco, Jesus Cristo é o nosso Rei. Venha conosco, porque temos calor. Este calor vem do nosso Salvador. Venha conosco e receba essa paz de Jesus Cristo que a tanto satisfaz. Venha conosco, em ti faremos bem. Venha conosco, Jesus Cristo é o nosso Rei.
Amém? Manhãs de domingo de outubro, por favor, não falte. Vai estar disponível no YouTube, hoje à tarde já, tá bom? Está gravando os cultos. A gente só vai poder fazer ao vivo no YouTube, porque senão o YouTube corta. Eu gostaria, irmã Venésia, que a senhora fizesse uma oração agora, depois desse momento de louvor, em que podemos adorar a Deus através de nossa história, agradecendo a Deus pelos irmãos que Deus tem nos dado nesse período todo de igreja, mas também clamando por aqueles que nos deixaram, né? Especialmente os que se desviaram da fé. Nós vemos aqui alguns, infelizmente, que não estão mais conosco. Vimos aqui o Cláudio, a Tatiana, né? O Fabrício, outras pessoas que eu não consigo agora aqui enumerar. Que Deus possa abençoar-lhes. E também, se a senhora conseguir lembrar, agradecer pela boa memória daqueles que já partiram, né? Quantos irmãos viram ali o irmão Osvaldo, né? Que saudade daquele querido irmão. E os outros, a dona Oswaldina, não, misericórdia, estou matando gente aí. Dona Virgínia, outros que a gente vai ver ao longo do ano, né? Do mês. Então, por favor, ore, agradeça a Deus por quem está, agradeça a Deus pela memória de quem já se foi para a glória e peça ao Senhor por aqueles que se desviaram, para que eles possam voltar a Jesus. Tá bom, irmã Venésia? Pode abrir seu microfonezinho e orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que estamos aqui reunidos, Senhor Deus, na tua igreja, Senhor Deus. Obrigado por cada família aqui representada, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que já ouvimos, Senhor Deus, que vemos, ó Pai, aqui representando, Senhor Deus, esse mês de outubro, Senhor Deus, que a nossa igreja está fazendo 39 anos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada uma família que aqui trabalha, Senhor Deus, desde as crianças até os idosos, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um. Obrigado, Senhor Deus, por aquelas famílias também, aqueles que já passaram por aqui, Senhor Deus, como o irmão Osvaldo, a irmã Virgínia, a irmã Yara, Senhor Deus, que nós vemos ali nessas fotos que passou agora, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, e outros que nós não lembramos agora, Senhor Deus, mas o Senhor sabe daqueles que já passaram também por nossa igreja, Pai. E te peço, Pai, que esses que aqui estão, Senhor Deus, que possamos continuar louvando o teu santo nome, te agradecendo todo dia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, tem feito em nossas vidas e nossas famílias, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelas as músicas, Senhor Deus, também lembrando ali do grupo, Senhor Deus, do Paulinho, do David, Senhor Deus, do Cláudio, cantando, Senhor Deus, ali na nossa igreja, Pai, do nosso coral, Senhor Deus. Quanta saudade, Pai. Te agradeço, Pai, também pela vida de nossos pastores, Senhor Deus, pelo pastor Alex, pastor Tony, pastor Marcos, Senhor Deus. E te agradeço, Pai, por todos, Pai. Te agradeço também, lembrando da irmã Daiane, o irmão Álvaro, Senhor Deus, que tem trazido a sua palavra, Senhor Deus, para a gente. Que continue, ó Pai, abençoando esses irmãos, Senhor Deus, juntos, ó Pai. Continue também nos abençoando, Senhor Pai, como corpo diaconal, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, cada um debaixo de suas santas mãos. Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Venésia. Obrigado. Que pede desculpa por nada, minha irmã. Pelo contrário, só vou indicar para o pessoal que tem problema de coração, a pressão meio alta, domingo de manhã, especialmente, tomar um remedinho antes, viu? Para se segurar. Porque o mês todo vai ser isso aí. Obrigado, irmã Kézia, pelo seu carinho, viu? Vamos passar agora uma participação musical também. Por favor, atente aí, aumente o volume do seu aparelho e vamos adorar ao Senhor juntos com mais uma canção da nossa turma abençoada.
Amém? Que bênção, né? Podemos adorar ao Senhor com essa canção. Obrigado, Grupo Feminino, por sua participação, viu? Meus amados, a gente vai passar a meditar na palavra de Deus agora e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar por minha vida, que vou abrir aqui as exposições em 2 Timóteo, e também orar pelas crianças, os juniores e crianças, né? Irmã Bianca, as crianças terão vídeo, é isso? Já está no grupo delas? Beleza? E os juniores terão a sua aula ao vivo, tá? E a gente vai dividir aqui, para eles poderem aproveitar o tempo, eles poderem também não terem o limite de 40 minutos. Então, eu só preciso saber, irmã Bianca, quem vai ficar com você. Os demais irmãos que não são juniores, não precisam fazer nada, só ficar quietinho aqui, tá? Mas, Bia, quem é aí? Liga e pode me falar, por favor. Daniel, aí acho que é o celular da Fabiane. Alessandra. Bia, a Fabiana vai ligar o celular dela, tá? Então, fala de novo para mim. Cecília. Alessandra, Cecília, Fabiane, eu não sei João Pedro, porque acho que está com um celular só, né? Também? João Pedro. Espera só um cadinho, deixa eu ver uma coisa aqui, espera aí. Deixa eu tentar fazer aqui melhor. É que tá chegando gente agora também no culto, aqui, tá vendo aí? Tô admitindo. Beleza, só um cadinho, gente. Ó, aqui, está gravado, não é para tirar não, hein, gente? Deixa isso aqui, hein? Vai marcar nosso aniversário, hein? Essa é a nossa igreja. Vai ficar aqui, eu vou sair. Pessoal que tá... Deixa eu ver aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui, não estou conseguindo. Cadê minha opção? Ah, sim, tá. Kesley tá aí? Kesley. Aí, Fabiane. Fabiane entrou já. Tá, vamos lá. Cecília. Kesley, tá aí? Kesley? Ah, tá. Kesley. É que eu penso na pessoa, não penso no aparelho. Deixa eu só pensar que você mandar. Só tem a Kesley do Léo. Então... Só está com outro nome. Fala de novo. Cecília. João Pedro, Kesley. Eu acho João Pedro. Mas tá o nome dele aqui? João Pedro e família. Tá, João Pedro e família. Mas quem? Cecília, Fabiane. Fabiane, deixa eu procurar aqui. Fabiane. Eu. Você. E a Sara. Mas quem? Acho que é só. Alessandra e Orodemi. Tá, Orodemi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ficar com a gente. Fabiane, Kesley. Também estou aqui. Quem mais? Quem falou que está aí? Tia Josi. Ah, a Josi também vai para a mesma sala? Dos juniores? Não, tia Josi fica aí. Eu entrei agora. Tá, ok. Então, ó, só para conferir. Cecília, Bia, Fabiane, Orodemi, João Pedro e só. Beleza? Gabriel, tá aí não. Manu, Gabriel tá aí não, né? Manu, só confirma para mim. Gabriel não, né? Não. Tá, agora que eu vi. Ok. Então tá, só vocês fazerem aí, tá? Só vocês ingressarem. João Pedro, tem que ingressar aí, João Pedro. Pronto, os demais só deixar como está, tá bom? Todo mundo me ouve bem, gente? Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos lá. Show de bola. Deixa eu ver se eles entraram direitinho. Entraram. E Orodemi já entrou? Beleza, foi. Meus irmãos, vamos orar então por eles e por mim aqui agora. Lívia, você pode ligar seu microfone e orar por nós, por favor? Também lembrar de orar pelas crianças, tá? Que não estão nesses dois grupos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por tantos momentos que o Senhor nos proporcionou relembrar, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, e nós viemos colocar de forma especial agora em tuas mãos a vida do pastor Alex, da tia Bianca, da tia Kesley também, que gravou a EBD, que o Senhor esteja os usando, ó Deus, como instrumentos teus,
para que a tua palavra seja, ó Deus, propagada aos nossos corações e que cada coração esteja aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pastor, o senhor está sem áudio. Muito obrigado, irmã Lívia. Muito obrigado. Além das pessoas que a gente conseguiu se falar no início, chegaram algumas depois, a gente dá as boas-vindas também. E, inclusive, aqueles que nos visitam, tá? Tem uma turma aí com a gente aí, inclusive o pastor João Paulo está com a gente também. Seja muito bem-vindo, você e sua família. Os demais que não são membros de nossa igreja, que receberam aí o convite, é muito bom ter vocês com a gente, tá? Que Deus possa lhes abençoar e sintam-se na casa do Pai, tá bom? Muito bem. Eu vou estar passando, então, agora, irmãos, a pensar com vocês na batalha da fé que demanda gratidão. Primeiro, já fazer uma breve introdução à carta, né, de Paulo a Timóteo, sua segunda carta, e vamos tentar, assim, ter um panorama dela, e logo após a gente vai estar pensando só na primeira parte, no cumprimento, na saudação de Paulo, os versos 1 a 5 da segunda carta, capítulo 1, né? Muito bem. Eu peço apenas que os irmãos atentem para não ligar seus microfones agora. Eu vou estar olhando para o meu arquivo aqui e não vou olhar mais para a tela do Zoom, então vocês tomem conta do seu microfone não ligando, por favor, tá? Mas se acontecer por um acidente, sem querer, a gente volta aqui e dá um jeito de acertar, sem problema nenhum. Muito bem. Uma carta inusitada. Essa é uma carta inesperada, uma carta que causa perplexidade, causa espécie em quem a lê. Por quê? Para começar a entender a segunda carta de Paulo a Timóteo, pense numa pessoa que descobriu que está prestes a morrer. Ela não está doente no hospital, não. Mas ela está numa masmorra. Ela não está presa por um crime nessa masmorra, mas ela está presa por ter sido fiel ao Senhor. Ela investiu sua vida para salvar vidas em muitos lugares, mas agora tem a companhia de apenas um amigo. Ela foi fiel a cada um dos que se decidiram por Jesus. Mas ela agora tem uma lista de desertores e até opositores da fé. Essa pessoa sabe que sua morte já foi decretada. Será por decapitação. Como cidadã romana, aliás, essa pessoa teve o direito, olhem só, de não morrer de outra forma mais terrível. Seria uma morte com uma dor mais rápida. Essa pessoa que viajou o mundo agora está isolada e sabe que sua morte é inevitável. Essa pessoa é Paulo. Ele já havia sido preso uma vez em Roma, numa prisão domiciliar, que lhe permitia pregar, ser visitado, e mais do que lhe punir, na verdade, essa primeira prisão serviu de proteção para Paulo, porque os judeus planejavam a sua morte. É interessante observar que quando Paulo volta da sua terceira viagem missionária, levando a oferta da Macedônia e da Acaia para os irmãos de Jerusalém, Paulo é preso e há por causa de um falso testemunho dos judeus, uma acusação falsa dos judeus, e então os romanos ficam sabendo de um complô para matar Paulo na viagem que ele estava para fazer, para ser julgado. Como ele recorre à sua cidadania romana, ele então vai ser julgado diante do imperador. No entanto, quando descobrem que ele vai viajar, os judeus tentam matá-lo. E descobrindo-se esse plano, eles mudam a rota, o horário, não lembro exatamente do detalhe, está lá no livro de Atos, você pode dar uma olhadinha, bem interessante, capítulo 21, se não me falha a memória. E então o apóstolo Paulo vai para Cesareia e depois para Roma. E lá, na verdade, ele fica protegido, porque como preso domiciliar, ele pode escrever cartas, ele pode visitar pessoas, ele pode pregar o evangelho, pode ser visitado, pode pregar o evangelho, é assim que a guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, inclusive, em grande parte, se converte. Mas agora não. Agora Paulo estava na sua segunda prisão, numa masmorra romana com os pés acorrentados. O imperador, nesse período, era Nero.
aproximadamente 64 em diante depois de Cristo, que havia incendiado Roma, e ele acusou os cristãos e os judeus do seu próprio crime. Para piorar a situação, alguns companheiros de Paulo o haviam abandonado em sua hora mais difícil. O apóstolo agora teme a chegada do inverno rigoroso. A gente sabe que velho sente mais frio do que jovem, né? Eu estou passando a perceber isso. Ele sente falta dos irmãos e tem plena consciência tanto do mal que lhe fizeram, ele sabe enumerar e dar nomes, inclusive, vocês verão isso nós veremos isso ao longo dos estudos, mas também ele tem consciência do mal que lhe aguarda. Agora não é mais uma questão de tempo, como ele dizia aos filipenses, o desejo de sair da prisão para vê-los novamente. Ele agora sabe que ele está de passagem para a glória. Que carta eu e você escreveríamos se estivéssemos em circunstâncias parecidas, hein? O nosso isolamento, irmão, já passa de 6 meses e não há clareza de quando as coisas serão exatamente como antes. Ainda que nossa situação seja muito mais amena que a de Paulo, poderia até dizer que incomparável no sentido de intensidade, vivemos algo semelhante quando não podemos estar juntos como sempre estivemos. Além disso, vemos inúmeras confusões nesse mundo e já há até quem acuse cristãos dos males da humanidade e esteja perseguindo nossa fé. Em muitos lugares desse planeta, inclusive desse nosso Brasil, estão literalmente prendendo e até mesmo matando irmãos. A mídia não dá muita atenção para isso, mas o povo mais perseguido da terra ainda são os cristãos. Mas se já não bastasse tanta dificuldade de fora, há os males de dentro. A apostasia. Quantos estão abdicando da fé? Ontem o pastor Marcos e o pastor Tony viram comigo um pequeno vídeo de um pastor batista, da nossa convenção, que numa live vai dizer que Paulo escreveu o que escreveu porque estava influenciado pela cultura grega, pela lei romana e pela religião judaica. E ele, inclusive, chega a ser platonista e fala e se porta como alguém que era influenciado completamente pelo seu tempo, dando uma ideia de que não dá para ter ortodoxia bíblica. O que você pode ter é apenas amor. Amor, você pode ter amor, mas você não pode ter doutrina absoluta, uma vez que quem escreveu aqueles textos estava completamente permeado pelas influências do seu tempo. Isso claramente é uma apostasia da verdade de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E, infelizmente, isso está acontecendo também. Imoralidade. Ontem, eu recebi de um irmão, um líder, um caso que está acontecendo agora, irmãos, em igreja batista. Falo do nosso povo porque a gente precisa orar muito pelo nosso povo. Mas ontem, fiquei sabendo de um rapaz que é um pastor, e ele é pastor auxiliar do seu sogro. Ele é pastor auxiliar do seu sogro. E o seu sogro não tem só a menina, que é casada com esse pastor, que é seu genro, mas ele tem um outro filho. E esse filho engravidou uma menina da igreja. E eles eram apenas namorados. E o sogro dele, por conta de ser um pecado na família pastoral, está colocando panos quentes sobre o problema. E o genro pastor, que é auxiliar, está aflito, porque ele não quer que isso continue assim, está manchando a glória de Deus na igreja, conquanto deva e deve haver amor, porque a justiça de Deus é amorosa. Por outro lado, o seu amor também é justo. E essas coisas são complementares e não excludentes. Mas, infelizmente, parece que quando é para os outros, a palavra de Deus vale em todos os sentidos. Quando é para a gente só usa o que nos é conveniente. E isso está fazendo muito mal para aquela igreja. Imoralidade. Divisão.
Nós vivemos um tempo, o Wayne Grudem, um teólogo, escreve na sua teologia sistemática que se os apóstolos pudessem pegar uma máquina do tempo e viessem para o século XXI e vissem o que a igreja fez consigo mesma nessa divisão terrível por questões periféricas, a luta da denominação, seja nossa ou de outros, de demonstrar que ela é a denominação de Deus, e tantas vezes há pessoas que dizem isso. Há poucos dias faleceu um pastor a quem eu respeito a memória, mas eu me lembro de uma conversa com ele era um influenciador de muitos batistas brasileiros. Ele afirmou para mim, ninguém me disse isso, ele afirmou para mim categoricamente que somente batistas são o povo de Deus. Tem noção do que é isso? Nós temos apostasia, imoralidade e divisão no meio da igreja. Alguns reagem à pregação fiel e à confrontação ao pecado com indiferença e até rebeldia. Olha que coisa triste, né? Eu tive que voltar aqui ao Zoom, que tem gente esperando na sala aqui. E mesmo que se intitulem ovelhas, há alguns que assim reagem ao pastorado que busca ser bíblico. Infelizmente, até crimes bárbaros têm sido praticados por alguns que se denominam evangélicos. Nós vemos isso lá no primeiro século, na 1 aos Coríntios, capítulo 5, por exemplo, e nós vemos isso acontecendo hoje, com as denúncias que nós temos visto aí, envolvendo famílias até de pastores. Não vivemos, irmãos, a realidade exata de Paulo, mas também vivemos tempos bastante difíceis. Essa condição complicada que tem circundado a igreja, e também, não só de fora, mas dentro dela, tem levado muitos de nós ao desânimo e até ao pensamento de desistência da batalha para a qual fomos convocados. Eu sou um deles. Eu me desanimo, às vezes eu penso em desistir do ministério, e eu preciso ser encorajado pelo Senhor, preciso ser reavivado por Ele também. Outros, muito bem motivados e resolutos, podem se perguntar, será que isso tudo vale a pena? Eu acho que todos nós já nos perguntamos isso alguma vez quando pensamos na fé. É por isso que se torna tão imperativo, pois, que leiamos, estudemos e apliquemos o conteúdo da segunda carta do velho apóstolo ao jovem pastor. Diferente do que poderíamos esperar, a carta inusitada de Paulo, não tomado pelo derrotismo e pelo pessimismo, mas por um profundo senso de consolação e de certeza de vitória em Cristo, Silas Malafaia agradeceria, porque a frase faz alusão ao nome da sua igreja. Acidentalmente, tá? Mas Paulo, por um profundo senso de consolação e de certeza de vitória em Cristo, chama a Timóteo e, por extensão, ele convoca também a cada um de nós a um compromisso muito mais dedicado. Na verdade, mediante... Cadê o meu mouse? Está aqui. A obra de Cristo e do Santo Espírito, o Senhor faz com que todas as coisas, inclusive os males presentes, sirvam de instrumentos que purifiquem a igreja dos falsos membros e nos preparem melhor para a batalha de cada dia. Segundo John Stott, comentando a segunda carta de Paulo a Timóteo, essa batalha e essa necessidade de que nós cresçamos e nos encorajemos e nos ajudemos até que Cristo volte, até que Ele nos chame à glória, essa batalha ficará mais evidente à medida que nós observarmos alguns verbos centrais nessa carta. E eu gostaria que alguém abrisse primeiro em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, por favor, e lesse em voz alta. Outro irmão abrisse capítulo 2, verso 3. Outro ainda, capítulo 3, verso 14. E, finalmente, outro, capítulo 4, verso 2. Então, repetindo, capítulo 1, verso 14. Outro, capítulo 2, verso 3. Outro, capítulo 3, verso 14. E, finalmente, outro no capítulo 4, verso 2. Então, vamos lá. Quem abriu no capítulo 1, verso 14, pode abrir o microfone e ler em voz alta, por favor. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós,
guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Olha só. Obrigado, irmã Miriam. O primeiro verbo é guarde. Guarde o bom tesouro. Agora, capítulo 2, verso 3. Quem abriu pode ler. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Na versão do pastor Tony está tome parte, né? Aqui na versão mais antiga, conforme a gente encontra no grego, tu, pois, sofre, né? Tome partido, significa, lá no original, tá expressado dessa forma, está expresso dessa forma. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, guarde, sofre. Capítulo 3, verso 14. Alguém pode ler, por favor? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Obrigado, irmã Kesley. Obrigado, pastor Tony, também. Permanece. Guarde. Sofre. Permanece. Ok? E o último, capítulo 4, verso 2. Alguém pode ler? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Muito bem, minha irmã. Obrigado. Essa é uma questão que a gente percebe aqui que precisa ser guardada em nossas mentes de forma muito séria, além das outras todas. Ele conclui chamando Timóteo à pregação da palavra. Pregue, tá? Guarde, permanece, não é isso? Nessa ordem? Não, já esqueci. Guarde, sofre, guarda, sofre, permaneça ou permanece, depende da versão, aí confunde a gente, e pregue, ou prega, tanto faz, depende do pronome que você usa, né? Tu ou você. Gente, se a gente conseguir estudar isso e perceber o apelo que o apóstolo está fazendo para aquele homem, e por meio dele a nós, porque tudo que é para pastor é para a igreja, já que pastores são dados para ensinar a igreja, essa carta vai nos chamar, então, a uma batalha pela fé cristã, que tem ações que devem ser empreendidas tanto de forma introspectiva, como guardar, sofrer, permanecer, como também essas que dizem respeito ao trabalho para fora. E ela está aqui representada pelo pregar, insistir, corrigir, repreender, exortar, de acordo com a palavra, com a santa doutrina. O homem que tinha inúmeras cicatrizes físicas e emocionais, o homem que sofrera perdas materiais e relacionais, o homem que nada tinha feito contra os judeus, nem contra os romanos, mas que agora está sentenciado à morte por decapitação, é o mesmo homem que escreve uma das mais importantes cartas para o bem da igreja de seu tempo e de todos os tempos. Uma carta inusitada. Esperamos em Deus, então, que haja profunda dedicação de cada um de nós para que nada nos afaste da possibilidade de entrarmos lá na masmorra com Paulo e juntos provarmos da fé e da graça que leva um injustiçado, abandonado e sentenciado à morte a se importar por preparar um sucessor que cuide bem da igreja de Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. Seremos também desafiados a entrar nos olhos de Timóteo como primeiros leitores, junto com ele, recebendo encorajamento, capacitação e comissionamento para que em nosso século, agora, dentro ou fora de quaisquer isolamentos, marcados por dores iguais ou outros sofrimentos, sejamos os que continuam o ministério de guardar, sofrer, permanecer e pregar, até que Cristo nos leve individualmente, como levou Paulo e Timóteo, ou apareça em glória nos céus, quando enfim estaremos para sempre com eles e com os demais que amam igualmente a vinda de Jesus. Hoje, pela graça de Deus, vamos meditar um pouquinho
alguns minutos apenas, na saudação que encabeça a última carta do maior apóstolo da Terra. Vamos lá. Estamos juntos? Amém? Beleza. Bom, vocês estão percebendo que eu estou lendo, acredito. Eu fiquei com medo de não ler, pastor Tony, pastor Marcos, e demais que vão pregar aí. Além de pouco tempo para me dedicar a essa mensagem, eu temi ir além ou ficar aquém do que senti no meu coração quando o Senhor me deu a graça de poder trazer para os irmãos. Então, me perdoem pelo medo de errar, me levar a desejar ler o que Deus me deu a graça de preparar, tá bom? A Batalha da Fé demanda gratidão. É a nossa temática de hoje. E eu queria que você agora deixasse aberta a sua Bíblia ou acessada na segunda carta, primeiro capítulo, versos 1 a 5. Ok? Segunda carta, capítulo 1, versos 1 a 5. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em você. Deixa eu fechar o microfonezinho aqui. Pronto. Muito bem. Voltando aí. Paulo começa a sua saudação nos versos 1 e 2, dizendo, mais uma vez, a gente lendo aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo significa enviado, né? Pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Uma saudação bem diferente da primeira carta e também da carta a Tito. Ao amado filho Timóteo. E ele, então, anseia coisas para Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Não o grito de um desesperado, irmãos, mas a paz de um coração transformado. É isso que a gente vê aqui. Paulo sabe que é um enviado de Jesus cumprindo a vontade de Deus. Ele não está nas mãos de Roma, ele está nas mãos do Pai, pois desfruta da vida abundante agora, conforme a vida que há em Cristo, né? A promessa da vida, a ideia de Paulo é que ele já desfruta da vida abundante, mas também sabe a vida que lhe aguarda na eternidade em Cristo. Para Paulo está tão próxima a vida eterna da vida agora, que ele tem paz para escrever para um pastor e, conquanto ele cite as suas mazelas, ele não se concentra nelas, não faz Timóteo girar em torno das suas dores, mas ajuda Timóteo a olhar para fora de si mesmo, tanto do apóstolo quanto do próprio destinatário da carta, Timóteo. Ele faz com que Timóteo olhe para a obra de Deus no meio das dores e o quanto que é necessário que Timóteo pegue o bastão e continue a obra que Deus deu para Paulo fazer e que agora ele se despediria dela, nessa terra. Essa capacidade dada por Deus para Paulo por meio da palavra está fundamentada na promessa da vida que há em Cristo, pois ele sabe que tanto agora o Senhor dirige toda a sua história, como também ele sabe que lhe aguarda uma vida eterna na glória. Timóteo é o seu filho amado, é assim que Paulo se refere a ele. Vejam só, o apóstolo tem aqui uma pessoalidade, uma afetividade profunda por esse jovem. Não biológico nem adotado, mas atraído, salvo e convocado a compor a família do crucificado. Essa é a visão que Paulo tem desse filho. O Paulo lhe chama de filho amado. Ganho para Cristo, pelo apóstolo, quando ainda mais novo, Timóteo foi amigo de muitas batalhas.
Agora, Timóteo está pastoreando em Éfeso, mas ao invés disso ser um estorvo, a distância enorme que eles tinham entre si revela que o amor não se dá em migalhas. O ambiente extremamente desfavorável não obscureceu o coração do velho apóstolo. Antes, ao pensar no jovem amigo, Paulo lhe estima graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Deus Filho. É isso que está no coração do velho apóstolo. O coração consolado e direcionado pelo Evangelho, irmãos, encontra paz e altruísmo, mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas. Para nós aqui fica uma reflexão. Como diriam ser nossa relação com o Evangelho quem analisasse o início de nossas conversas? Como as pessoas poderiam dizer, olha, essa pessoa foi tocada por algo transformador. Porque no meio de tamanha dificuldade, olha como ela inicia a carta final da sua vida. E ele não estava ali como um ladrão arrependido que dizia para o colega, nós estamos aqui porque fizemos por merecer. Paulo aqui se parecia com Cristo crucificado. Não estava ali por méritos. Quem lhe condenara não tinha do que ele acusar, a não ser falsamente. Prova disso é que Paulo vai falar adiante que ele servia ao Senhor desde os seus antepassados, dando a ideia de que ele entendia que a fé judaica, sim, era o preâmbulo, era a introdução da fé cristã. E que por isso, mesmo quando como pecador não convertido, ele sem saber já servia ao Senhor. É por isso que em Atos, Paulo vai dizer que desde o ventre materno fora convocado por Deus. Esse homem que está nessa situação, nesse momento terrível da sua vida, ele começa a sua conversa de uma forma que parece para a gente, se a gente não conhecesse a história de Paulo, parece que Paulo está de vento em popa, feliz da vida, cheio de realizações. Na verdade, esse homem está profundamente machucado, abandonado, sentenciado à morte. Não é uma possibilidade, era uma certeza. E só porque era cidadão romano, não seria crucificado, queimado em fogueira ou levado ao Coliseu para agradar o pessoal. Ele seria só degolado. Como que nossas conversas começam? Como as nossas cartas, nossas mensagens diante de nossas dores, nossos pedidos de oração? Paulo vai pedir coisas aqui a Timóteo. Vejam o que pode acontecer com alguém que batalha pela fé cristã, uma batalha que já foi vencida no seu coração, pois Cristo venceu. Vou seguir um pouco mais. Eu espero no Senhor que Deus também nos dê graça, misericórdia e paz para sermos dirigidos por isso e assim encontremos força para sermos parecidos com esse homem que se parecia com Jesus. E aí entra o tema da gratidão. Paulo, nos versos 3 em diante, vai dizer o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Por quê? Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Só até aqui por enquanto. É muito legal a gente observar isso aqui, quando Paulo, com esse coração trabalhado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, começa daquela forma a sua saudação, e quando ele fala para Timóteo, sobre Timóteo, ele tem que dar graças a Deus. Ainda que a regra fosse dar graças a Deus quando escrevia às igrejas, chama atenção que das cartas pastorais, apenas essa contém essa expressão. Paulo não dá graças. Não que ele não fosse grato, mas é que ele expressa isso de uma forma que ele não expressou lá em 1 Timóteo nem em Tito. Aqui ele sabe que sua vida, desde quando ainda era judeu, estava a serviço de Deus. Os pecados tão terríveis que ele havia cometido estavam resolvidos na cruz. Não havia mais problema de consciência quanto ao tempo da ignorância. Nem mesmo com os pecados após a sua conversão
pois Paulo era resolvido na cruz. Ele lutava contra o pecado pela cruz. Arrependia-se daquilo que não conseguia vencer, conforme Romanos 7, na cruz. Cristo, então, lhe era suficiente tanto para vencer a culpa quanto para alcançar a santidade. Além disso, o seu cuidado intenso por Timóteo em oração lhe fazia perceber ainda mais o quanto havia sido transformado de matador de crentes a pai espiritual de pastores, além de tantas ovelhas. Ele fala isso de si mesmo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de que não havia tantos pais, progenitores espirituais daqueles irmãos. Ele era o pai deles, espiritualmente falando. Paulo era um pai de santo, né? De vários santos, no bom sentido, por favor, você entendeu pelo contexto que eu quero dizer, né? Foi só uma brincadeira. Meus amados, Paulo aqui, então, por isso que ele vai dizer que ele é grato a Deus, e chama atenção o verso 3, porque ele serve a Deus desde os seus antepassados, com consciência limpa, e porque, sem cessar, se lembra de Timóteo nas orações. Paulo percebe a transformação profunda que o evangelho fez na sua própria vida. Ele é muito grato a Deus por isso, porque o cara que matava crente, agora será morto por ser crente. E o cara que matava crente, agora luta pela vida espiritual de quem vai lhe suceder, como crente. E essa gratidão que inunda o coração de Paulo se estende pelas boas memórias que Timóteo lhe traz. Olha só os versos 4 e 5 que terminam a nossa reflexão dessa manhã, dizem para a gente: lembro das tuas lágrimas. Olha Paulo sofrendo de ansiedade aí, ó. Estou ansioso por ver você. Há boas ansiedades, né? Os anseios santos que não levaram Paulo a deprimir-se na cadeia, no sentido de não querer escrever, mas um anseio purificado pela graça que leva à ação, a trabalhar por Cristo, quando não posso ter aquilo que anseio. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Olha, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Ai, mãe Eunice, que homenagem linda para você hoje. Gente, é gostoso demais a gente imaginar que Paulo se lembra aqui de Timóteo como filho na fé, se lembra de sua vida sem fingimento, e também se lembra da sua vovó e da sua mamãe. Que coisa mais familiar, mais igreja local, né? Paulo acompanhando, não teológico e doutrinariamente, apenas a vida daquele jovem pastor. Sim, ele fez, isso é muito importante, mas é apenas uma das asas de um avião. A outra asa é o efeito dessa doutrina, dessa teologia na vida prática dos irmãos em comunhão. E Paulo aqui se lembra de que não era numa classe de EBD simplesmente, ainda que tenha todo o seu valor, mas dentro de casa, Timóteo foi alvejado pela graça, tendo de Lloyd, de sua avó e de sua mãe Eunice, a fé que lhe foi apresentada. E ele faz uma afirmação categórica sobre o próprio Timóteo. Estou certo de que essa fé que da sua avó e da sua mãe, essa fé também habita em você. Paulo aqui viveu, irmãos, na sua história, intensas despedidas. O livro de Atos narra duas muito comoventes. Se você quiser abrir, veja lá, Atos capítulo 20, versos 36 a 38. Atos capítulo 20, versos 36 a 38. Assim, Paulo passou por uma despedida intensa nesse texto. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. A parte inicial desse texto fala que Timóteo, junto com outros irmãos, como Trófimo, por exemplo, foram deixados indo adiante para que depois Paulo, junto com Lucas e outros irmãos, se encontrassem com eles. A narrativa não diz se Timóteo estava nesse momento, mas ela diz indiretamente que os bispos de Éfeso, os pastores de Éfeso, vieram até Paulo onde ele estava, e Timóteo possivelmente estivesse entre eles
porque ele era pastor, foi deixado por Paulo para pastorear lá em Éfeso. Paulo tinha passado por isso aqui, viu as lágrimas de irmãos que ele amavam de coração. A outra passagem está no capítulo 21. Por favor, vejam lá os versos 10 a 14. E ela é maravilhosamente linda também. Diz assim o texto, capítulo seguinte aí, né? Atos 21, versos, eu já esqueci, 10 a 14. Misericórdia, vamos lá. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo, veja, imagina essa cena, né? E amarrando com ele os próprios pés e mãos, Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos e os pés e declara, naquela forma que Deus usava muito no Antigo Testamento, né? De colocar na vida do profeta os sinais proféticos para a nação ou para alguém. Ele fez isso com Isaías, quando ordena que profetize nu, olha só. Ele o faz com Oséias, quando manda se casar com uma mulher que viria adulterar e profanar e manchar o nome de Oséias publicamente. Deus, então, faz isso com Ágabo. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz assim, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Aí Lucas, que está escrevendo o texto, fala, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Que coisa linda, né? E, de fato, depois disso, Paulo é preso uma vez, ele é solto, é a primeira prisão ainda em Roma, escreve 1 Timóteo, escreve Tito, e, de novo, ele é preso para morrer. Paulo era o amigo mais íntimo, o companheiro mais próximo, e certamente era considerado pai na fé de Timóteo, como nós vemos no próprio texto. Como deve ter sido, então, irmãos, a despedida final, antes da última prisão? Qual era esse último encontro que, provavelmente, quando Paulo se lembrava de Timóteo, viu o rosto completamente lavado de lágrimas, e o jovem pastor sabia que, provavelmente, quem sabe, não veria mais aquele seu pai espiritual. Paulo se lembrava disso e sentia profunda vontade de rever o amigo antes de morrer. Mas suas lembranças não se fixam apenas em sentimentos. Eles estão envolvidos, mas em posturas e na fé comum. Vejam só, a fé de Timóteo era sem fingimento, é o que Paulo declara sobre aquele jovem pastor. Inclusive cuidando da igreja do mesmo jeito que cuidava o apóstolo. Paulo testemunhou isso ao escrever aos Filipenses. Veja lá o capítulo 2 de Filipenses, versos 19 a 22. Filipenses capítulo 2, versos 19 a 22. Paulo, preso na primeira prisão, escreve assim para aqueles irmãos. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Ou seja, a fé de Timóteo não é fingida. A fé de Timóteo, quando se manifesta no cuidado dos irmãos, ela é integral, ela é uma entrega total. E aí ele continua. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Vejam, Paulo não fala dos meus interesses, fala dos interesses de Cristo. Ele contrapõe pessoas egoístas com pessoas altruístas. Mas as altruístas não buscam o interesse de outras pessoas, simplesmente. A conexão entre Paulo e Timóteo está na fé e na entrega total a Cristo, e por meio dessa entrega, a entrega aos irmãos. Por isso ele fala, todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo,
Vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Meus amados, que coisa fantástica. Que visão tem Paulo de Timóteo? É belo demais a gente encontrar essa narrativa na Escritura. É assim que Paulo vê o jovem pastor. Bom, Timóteo, a gente vê aqui, não era crente em Paulo, era crente em Jesus. Timóteo não idolatrava Paulo. Timóteo servia os interesses de Jesus. E é por isso que Paulo considerava um verdadeiro filho. Gente, o melhor amigo de alguém gera gratidão por servir a Cristo enquanto se relacionam. É isso que Paulo está aqui agradecendo. Eu dou graças a Deus que eu não me lembro de você, porque eu oro de você sem cessar, Timóteo. Deus me mostra por meio de você que eu mudei. Eu sou uma nova criatura. A promessa de vida que há em Cristo me fez alguém que de matador de crente agora luta por crente, mesmo na hora da minha morte. E você, meu filho, você me faz lembrar das suas lágrimas por mim, da sua fé sem fingimento, da sua família que tem a fé e ela habita em você também. Amigos assim, irmão, são para a vida toda, o que inclui o céu. Amigos que se distraem desse serviço a Cristo são os piores inimigos que alguém poderia ter, por mais que possa haver qualquer tipo de conchavo ou afinidade pessoal. Na verdade, amizades cristãs verdadeiras são gratas, têm uma ambiência de dar graças, tem uma ambiência, o habitáculo, o habitat natural de uma amizade cristã é permeado por graça, por gratidão. Porque Deus usa todos os envolvidos nisso para formar e manter o caráter cristão. E isso revela o Cristo que nos amou primeiro e por causa dele nós amamos. O nosso amor relacional não passa de refluxo, como diria Hernandes Dias Lopes, do fluxo do amor de Deus em nós. Paulo, então, também reconhece, por causa disso, a influência das irmãs Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, respectivamente. E como filho de crente não é crentinho, a gratidão de Paulo se estende pela constatação que ele faz ao olhar para a vida daquele menino, agora daquele jovem pastor, de que a mesma fé que habitava sua avó e a sua mãe habita o coração desse jovem pastor. Meus amados, Paulo olhou para o passado e viu na fé dos antepassados a base para a sua fé atual. Ele agora faz o mesmo quando insta a Timóteo que olhe e veja as bases da fé recebidas pelas gerações anteriores, vovó e mamãe. Alguns de nós não tivemos essa história, né, de gerações de fé. Nós devemos plantar essas novas gerações. Outro dia, nós conversávamos no nosso presbitério e falávamos sobre a escassez que tem havido de pessoas mais velhas que se tornem ícones de fé, de vitória em Cristo. Nós louvamos a Deus, irmãos, por tantos nomes que já passaram por nós e estão até hoje conosco, né? O autor aos Hebreus, que pode ter sido Paulo, mas não há consenso quanto a isso, lá no capítulo 13, verso 7, manda que nós olhemos a vida e consideremos a pregação e os efeitos da fé na vida daqueles que já passaram, os que vieram antes de nós, né? E aí a gente viu o irmão Osvaldo, a irmã Yara, né? Nós pensamos aqui, no dia que nós nos encontramos, na vida do irmão Ezequiel, né? E outros tantos que eu poderia aqui colocar. Por favor, todos os que eu não citei, sintam-se homenageados se o Senhor tem feito isso na tua vida. E se você ficou com inveja ou com ciúme, peça ao Senhor para te fazer crescer, igual eu preciso crescer também. Porque aí você não foi exemplo. Fala, Jeová, isso é coisa de amigo na fé, né? Quantas vezes eu me sinto assim, tem que lutar contra isso. Então, os irmãos citam os vários nomes, aí às vezes não vem o meu, eu fico, puxa vida. Pois é, vai lá na cruz e morre, seu sem vergonha de pecador, Alex, né?
Mas sinto-se todos aí homenageados. Vocês mais novos, vocês mais velhos, que já têm sido exemplo de fé. E como há exemplos assim entre nós. A batalha da fé, irmãos, demanda então gratidão por quem veio antes e plantou as sementes da vida eterna em nós. Demanda gratidão porque nós fomos feitos hoje colunas e esteios da verdade, linguagem de Paulo, para Timóteo. E olhemos para o futuro e agradeçamos porque muitos vão ver essas coisas, vão temer e confiar no Senhor também. Palavra de Davi no Salmo 40. Para concluir, nossas lições e aplicações nessa manhã. Primeiro, só há relacionamento verdadeiro se há batalha da fé. Só há relacionamento verdadeiro se há batalha da fé. Por isso, ore e pregue para que seus entes queridos sejam salvos. Meus amados, todos os relacionamentos serão divididos em dois grupos. Os que se acabarão porque não serão relacionamentos fundados na fé, e os que permanecerão na eternidade porque são fundados na fé. Isso quer dizer que o seu pai e a sua mãe, se eles não são salvos, se Cristo volta agora, ou se Deus me livre e guarde, algo acontece, todos essa família morrem, vai para o céu quem é salvo e vai para o inferno quem é perdido. Se relacionamentos verdadeiros demandam continuidade, eternidade, para Deus é assim, porque a Trindade eterna, pré-existente, autocontida na sua autoexistência, não demanda nem no antes, nem no agora, nem no depois, porque ela simplesmente é. O nome de Deus é o eu sou o que sou. Ela é revelada na imortalidade que nos é dada por meio da fé em Cristo. Um homem mortal, relacionamentos que se acabam, não revelam a Trindade Santa. Por isso que a morte espiritual é um efeito do pecado que nos afasta de Deus. E quando Cristo vem não só para restaurar nossa relação eterna com o Pai eterno, mas a nossa relação eterna com os irmãos em Cristo, a barreira é quebrada, dos povos é feito um povo só. Efésios capítulo 2, versos 11 em diante. E quando esses relacionamentos cristãos são vividos, Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, que a ninguém mais olhamos com olhos naturais, carnais. Passamos a olhar com os olhos de Cristo. Se não se entregou a Cristo, é alvo de evangelização. Eu não posso me distrair com relacionamentos. Porque o dia que Cristo volta, eu venho morrer. Eu não posso agradecer por ser filho do José Machado, mais do que eu devo agradecer por ser irmão do José Machado. Eu não posso agradecer a Deus por ser pai da Ana Luísa e da Sara, mais do que devo agradecer por ser irmão em Cristo delas. Porque a minha paternidade, a minha filiação com meu pai e com as minhas filhas, paternidade e filiação vão passar. E irmandade em Cristo vai perdurar. Paulo tem algo com Timóteo. A Bíblia não nos permite olhar e ver Paulo escrevendo para parentes, entes que Paulo tinha. Paulo não nasceu igual a Adão, de um boneco de barro, no qual é soprado, o qual tem nas suas narinas soprado o fôlego divino. Não. Paulo nasce de pai e mãe. Paulo nasce de pai e mãe. Paulo tem parentes. Mas Paulo tem aqui uma necessidade de colocar para o seu filho na fé, seu irmão em Cristo, o que o seu coração aqui pulsava para a eternidade. Provavelmente pode ter acontecido de Paulo ter escrito para os seus parentes não convertidos. Nada de errado nisso. O ponto é, não dá para igualar uma carta a alguém porque é meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, com uma carta que é escrita para um irmão na fé, que vai pegar o bastão de continuar o que Deus começou pela minha vida. Ore e pregue para que seus entes queridos sejam salvos. E essa manhã deve ser uma manhã de gratidão para muitos de nós. Hoje eu estou com meu irmão aqui, Yorodemi, e eu digo primeiro meu irmão em Cristo, que coincidentemente é meu irmão no sangue, mas essa é uma coisa de só menos importância. Nossa maior proximidade, nosso maior parentesco é o eterno, que foi inaugurado há pouco tempo. Eu tenho 40 anos de vida, meu irmão tem 41. Meu irmão, então, é há 40 anos meu irmão.
como um homem qualquer, mas ele há poucos anos é meu irmão em Cristo. E é essa irmandade que nos dá a gratidão pela vida eterna. Essa é maravilhosamente incomparável. Agradeçamos a Deus pelos que estão aqui conosco, porque Deus te deu o privilégio de ter seus familiares consanguíneos, feitos seus familiares espirituais também. E ore e continue pregando para os que ainda não foram feitos assim, o sejam. Amém, irmãos? Além disso, tal como a falta de energia à noite revela um céu estrelado, tivemos isso no apagão de anteontem, né? Sexta-feira, como foi bom para mim, estava aqui aconselhando o Timóteo e a Fernanda, e aí quando a luz acaba, a gente continua conversando à luz de celular, não foi à luz de velas. E aí quando eles vão embora, a gente vai lá fora com todo mundo, e a gente, pela primeira vez, por causa da instrumentalidade de Timóteo nessa área, conseguimos deslumbrar a constelação de Escorpião. Meu Deus, eu fiquei emocionado em conseguir pela primeira vez entender o desenho daquela constelação. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Agora eu vou procurá-la mais vezes no céu. Assim como a falta de energia revela um céu estrelado, lutas revelam graças não contempladas em tempos de bonança. Eu imagino o quanto que Paulo sentiu a paz, a graça, o calor de ter lembranças de Timóteo naquele tempo difícil pelo qual passava. Paulo não escreve porque está desesperado. Paulo escreve porque está esperançoso. Havia uma espera, não o desespero. E isso compele a escrever e dizer, irmão, deixa eu te ver antes de eu morrer. Eu sei que eu te vejo na glória para a eternidade toda, mas cada vez que eu me lembro de você, eu tenho um trampolim que me aproxima ainda mais dessa certeza. Irmãos, não desperdicemos, pois, as bênçãos advindas das masmorras da vida. Não desperdicemos as bênçãos advindas das masmorras da vida. A graça se revelando na escuridão da falta de energia. E a gente precisa ser grato a Deus por isso. Há uma gratidão em jogo. Paulo não começa a sua carta, e, meu Deus, eu fico pasmo, gente, quando eu percebo a história que está em torno da situação de Paulo ali, os fatos que compõem o tempo da escrita, e a gente, se não sabe disso e vê essa saudação, a gente fala, rapaz, tem um cara aqui que está fazendo uma promoção missionária, ele está numa igreja pregando no congresso missionário, muitos irmãos, gente ali se convertendo, e um tal de Timóteo está sendo chamado para o ministério. Não, não é isso. O entusiasmo, a força desse irmão está em ver na masmorra que ele vivia a grandeza, a beleza, a graça que lhe transformou um filho na fé e lhe dava confiança que aquele rapaz poderia continuar a obra do ministério. Misericórdia. Não desperdice. Quais são as estrelas que estão se revelando na noite do isolamento social? Quais são as constelações divinas que estão se revelando enquanto a falta de energia relacional próxima, física, tem se manifestado? Há muita coisa. Disse um pastor que nunca a perseguição, nunca o abandono da fé, o que acontece de afronta à igreja, serve para tirar a igreja dos planos de Deus, senão apenas para purificá-la e revelar os verdadeiros salvos. Quem Deus está revelando? O que Ele está revelando? Busque e seja grato. Finalmente, é a gratidão pelos relacionamentos e a profunda ligação pelo Evangelho que devem servir de palco para encorajamentos e admoestações. É a gratidão pelos relacionamentos e a profunda ligação pelo Evangelho que devem servir de palco para encorajamentos e admoestações. Outro dia, eu tive que buscar conversar com algumas pessoas para admoestar quanto a uma situação. Eu me lembro que, no primeiro momento, eu tive que chegar para minha esposa e dizer, eu preciso que o Senhor trabalhe o meu coração, porque as bases da minha ação ainda não são boas. A ação eu preciso implementar, mas as bases não são boas. E eu fui orar, fui falar com o Senhor. E eu pude trazer à minha memória os relacionamentos, a ligação pelo Evangelho. E me senti um pouquinho assim, igual Paulo, sabe?
em dizer, fulano, vocês precisam repensar isso aqui. Olha, porque eu amo vocês demais, é que eu estou fazendo isso. Se eu não amasse tanto assim, diria a musiquinha, né? Se eu não te amasse tanto assim, eu não diria isso. Ah, não. Quem ama pouco não dá nem aí porque eu estou fazendo. Mas quem ama muito não consegue fazer isso. Então, não lute pela fé apenas pelo certo. Mas lute pela fé porque ela é a ligação entre você e Deus e entre você e seus irmãos. Vale a pena a luta da fé. A batalha da fé vale a pena porque ela sempre está permeada por gratidão. Você só pode batalhar pela fé porque alguém batalhou por você desde a eternidade. Você só pode batalhar pela fé porque Deus te fez instrumento para levar esse amor eterno para outras pessoas. É isso que compõe a família cristã. Não é o certo pelo certo. Deus não está nem aí para o que é certo, apenas pelo que é certo. Deus é um ser passional, um ser pessoal. Ele revela o que é certo porque ele nos ama. E o errado sempre traz afastamento do seu amor perfeito. E deve ser isso, então, deve permear também as escritas de nossas cartas. Gratidão, porque a gente é irmão. Gratidão, porque aquele que não é pode se tornar. Gratidão, porque na glória eterna todo mal acabará. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa reflexão, obrigado por tua palavra. Permita que ela possa encontrar lugar de transformação em nossos corações. Permita, Senhor, que esse arcabouço, esse pano de fundo, nos sirva para que nos próximos cultos entendamos o que levou Paulo a advertir, a encorajar, a motivar o coração daquele jovem pastor. Que assim, Pai, ao final desse mês, quando chegarmos à quarta-feira, dia 28 de outubro, no último sermão, a gente possa estar, ó Deus, abastecido de tal maneira que continuemos o nosso bom combate. Continuemos a guardar a fé até que também possamos acabar a nossa carreira. Nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, terminamos aqui a nossa manhã. Hoje, às 17 horas, teremos o nosso culto da tarde. Hoje, com a participação dos irmãos Rony e Larissa, da PIB de Muriaé, no louvor, e também com a pregação dos versos 6 a 10, aliás, a 12, pelo pastor Marcos Júnior. Tá bom? Podem ligar seus microfones para se despedirem. Fiquem muito à vontade aí para papearem um bocadinho. E depois de um tempinho, eu vou colocar para vocês uma reprisezinha do vídeo de nosso louvor de hoje. Vai estar gravado. À tarde, mais um bocadinho, vou colocar no YouTube para quem quiser depois rever também. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenham um ótimo domingo em nome de Jesus.